Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Se você ainda não viu o vídeo número 1 sobre contrato, dá uma olhada lá. Ainda está disponível, dá uma olhada, veja quantas vezes você quiser, tá bom? Hoje nós vamos fazer o vídeo 2, bem curtinho, tá? Para não tomar muito da paciência de vocês, tá certo? E aí você deve ter pensado assim no final do vídeo, mas isso parece muito complicado, Dr. Eliton trouxe uma coisa complicadíssima, mas não é verdade. Eu quero que você observe o seguinte, você está mais acostumado com o contrato do que você pode imaginar. Vamos imaginar alguma coisa bem simples, que você nem pensa a respeito do contrato. Você deve ter pego ônibus uma vez ou outra, né? E imagina que você está no ponto de ônibus, ok? E nesse ponto de ônibus vem chegando um ônibus. Aquele ônibus traz uma proposta. Vamos pensar um pouco? Traz uma proposta aquele ônibus. Você olha lá e vê a seguinte proposta. Eu vou transportar você no itinerário que está combinado pelo ente público, né? E vou combinar neste veículo aqui, vou parar em pontos específicos daquele itinerário e para fazer isso eu cobro de você uma coisa chamada tarifa, que o usuário costuma chamar de passagem de ônibus, né? Essa é a proposta, né? A empresa de transporte lá, que tem uma concessão, né, de serviço público de transporte, ela já inicia com uma proposta. Você está no ponto e vê lá, né? Eu transporto você no itinerário para em pontos específicos por valor X, ok? E você dá um sinal, coloca a sua mãozinha assim, né? Ele para e está feito o contrato, ok? Então você tem contratado mais do que pode imaginar, né? E esses elementos todos que trazem o contrato do dia a dia a gente não percebe, né? Mas no trato com a administração pública é necessário um pouco mais de acuidade, e é que nós vamos entrar hoje no vídeo 2, ok? Presta atenção, nós já tínhamos falado de contrato no vídeo 1, né? Mas eu preciso te falar mais um ponto importantíssimo, que é a democratização do gasto público, né? Você não vai falar em democratização da receita pública, porque a receita pública, em sua maioria, é impositiva, né? Não se democratiza o que é impositivo, né? Salvo alguns princípios relacionados à tributação, que não é o caso de debatermos aqui, né? Mas a natureza que é levada à sociedade é diferente. Mas existe o princípio da democratização do gasto público. Então, quando o ente público vai gastar, e o que ele gasta é dinheiro público, ele tem que colocar à sociedade a oportunidade da sociedade competir por ele, né? Competir por esses recursos públicos, né? E isso vem sempre alicerçado por uma demanda. Eu já disse uma vez, vou repetir, que a decisão de gastar é uma decisão essencialmente política, né? Política. Por quê? Porque é o ente político, né? É o agente político que tem o compromisso democrático da urna, por isso que a decisão dele gastar naquilo que compromissou é uma decisão exclusivamente dele, dentro de um conjunto de técnicas que a sua pasta vai aprender a desenvolver nos próximos meses, nos próximos anos, e vai ficar muito fera nisso, ok? Mas eu queria te dizer isso. Existe o princípio da democratização do gasto público, e isso significa que nós precisamos levar a informação e a oportunidade da sociedade inteira se movimentar na disputa por esses recursos, ok? Você pega a sua demanda e já inicia com um conjunto de documentos para suprir essa demanda, né? Então você pensa assim, eu preciso contratar esse serviço, ou eu preciso comprar esses produtos, ou alguma comodidade. E você vai observar que, no caso do nosso município, nós temos um passo a passo, né? Você vai fazer uma requisição de serviço, uma requisição de compra, né? Você vai observar também que tudo que você vai fazer, nesse sentido, você vai requerer. Então, estou requisitando, ok? Porque existe um ordenador de despesa. O ordenador de despesa é o prefeito. Se ele não delegar, fica só com ele. Então, o ordenador de despesa, a própria denominação já diz, ele manda gastar, ok? Ele decide no que e manda gastar. Você da pasta, não. Você requer o gasto, você peticiona o gasto. Entendeu a diferença? Tá ok? Junto com esse documento, então, de requisição de serviço, requisição de compra, você vai juntar uma manifestação do órgão responsável pelo orçamento.
Isso porque não há que se pensar em efetuar o gasto aonde não há o recurso para fazê-lo, né? Eu queria chamar sua atenção para uma curiosidade, né? A questão de gastar até o limite que você recebe, né? Você vai observar na sua casa que é rotineira, né? Tem orçamento doméstico, você gasta só até o limite do que você ganha, não é verdade? Né? A economia saudável é assim, né? E isso já é assim há pelo menos 10 mil anos, né? O homem, quando iniciou, né, o seu caminhar em sociedade, né, de grupo passou a ser sociedade, lá no grupo ele já exercia essa capacidade de organização dos recursos, ok? Então, o que você imagina como a racionalidade do gasto, né, em relação ao que você ganha, né, que um dia você vai ver que tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal, né, essa racionalidade do gasto é uma coisa que uma dona de casa faz há 10 mil anos. Na administração pública isso tem 20 anos, para você ver como é que nós precisamos caminhar no sentido de trazer a administração pública muito mais próxima da realidade da sociedade, né? E isso exige a manutenção, a criação e manutenção de algumas regras, né? Entre essas regras, eu vou dizer para você umas poucas aqui, tá bom? Então, a partir dessas requisições de serviço ou de compra, né, um órgão específico se manifesta quanto à existência de recurso. Ok? E você junta isso a algumas coisas. Por exemplo, orçamentos. Você vai pegar orçamento. O que é orçamento? É só uma estimativa. É necessário ter uma ideia do quanto isso vai representar de recursos públicos. Ok? É um referencial. É algo que traz uma ideia. Mas é obrigatório, tá? Então você colhe os orçamentos, né, em quantidade adequada, segundo a lei, né, e junta com um relatório. Esse relatório não é alguma coisa que você precisa fazer um tratado a respeito a demanda da sua pasta, né? Esse relatório, onde você especifica o objeto que você quer, né? Chama termo de referência. É a partir desse termo, né? Porque você vai trazer um documento, por isso que é termo, ok? E vai ser referencial, porque a partir daquilo o setor competente vai iniciar os procedimentos de contratação do serviço ou contratação da compra a que destina a sua pasta, ok? E aí, o objetivo, então, é escolher, né? Lembra, democratização de gasto público, escolha da melhor proposta, ok? Por quê? Porque os recursos públicos são muito disputados, ok? Vamos lá. Então, para a escolha dessa melhor proposta para a administração pública, a lei criou uma coisa chamada licitação. A licitação é um conjunto de procedimentos, tá? Não é um bicho de sete cabeças, é um conjunto de procedimentos que você vai ver que ele desemboca em duas vertentes maiores. Por exemplo, né, a gente vai falar de tipos de licitação, você vai ver lá no 8666. A gente está falando de critérios, né? Então, que critérios que eu vou utilizar para fazer a melhor escolha, né? Para escolher a melhor proposta para a administração pública. Esses critérios são objetivos. Eles constam da lei, né, de licitações e só podem ser aqueles lá, ok? Não cabe ao agente público, nem à administração pública, de modo geral, inovar naqueles tipos lá. Muito menos nas modalidades. Então nós temos um primeiro grupo de tipos, né? Tipo de licitação, que vão falar dos critérios objetivos da escolha da proposta. Nós vamos falar da modalidade, cujo nome já está dizendo tudo, que é o modo com que nós vamos fazer isso, o rito, o procedimento em que vai se dar essa escolha, ok? Então, na licitação, eu preciso te dizer, a licitação é a regra. Mas o que significa isso? Significa que quando você pensar que a sua pasta precisa de produtos e serviços para executar a política pública, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a licitação, ok? É por isso que é regra. Você já entra nisso sabendo que tem que licitar, ok? Mas toda regra tem as suas exceções, né? E na licitação não é diferente. Nós temos exceções do procedimento de licitação, dividido em dois grupos também. Isso tudo de modo bem geral, né? Nós temos um grupo de inexigibilidade e um grupo de dispensa.
A inexigibilidade significa que eu não tenho competição, né? O aprofundamento da matéria jurídica, aí você vai observar que trata de pressupostos, ausência de pressuposto lógico, jurídico, né? Mas a gente pode condensar de uma única forma, né? Se existe a inexigibilidade de licitação, né, é porque não existe a possibilidade de competição, não é verdade? Não há que se competir, né, naquilo que só um fornece, ok? Você precisa de um produto ou de um serviço que só existe um fornecedor, então não tem competição. É por isso que não se exige a licitação, é inexigível, porque não se tem a competição. Do outro lado, nós temos a outra exceção, que é a dispensa. A dispensa é bem mais comum. Você vai ver lá no artigo 24. Na inexigibilidade, artigo 25. Na dispensa, artigo 24. Né? E a dispensa significa que, a despeito de ter a competição, a despeito de ter a possibilidade de licitar, a lei me faculta a entrada ou não no procedimento, ok? Então, o rol de elementos de dispensa de licitação, dá uma olhada lá no 8666, artigo 24. O rol de dispensa da licitação é um rol taxativo. Nós chamamos de rol taxativo aquilo que não pode ser inovado. Você não consegue inserir um elemento lá dentro, ok? Não é juridicamente possível você trilhar, pensar e tentar executar um outro motivo para dispensar a licitação que não sejam aqueles elencados lá no artigo 24 da dispensa, ok? É por isso que toda dispensa de licitação, ela está dentro de um rol taxativo, ok? E você vai observar que na inexigibilidade é diferente. Ela traz ali um rol exemplificativo. Por quê? Porque eu posso ter mais de um contexto em que falta a competição, ok? Né? Pode ser que ocorra um outro fenômeno social, né, que impeça uma competição, tá ok? Por isso que na inexigibilidade o rol é exemplificativo, é possível existir alguma coisa além disso. E na dispensa é rol taxativo, não adianta inventar mais nada, ok? E isso tudo vem carreado junto com uma coisa importantíssima, e eu quero chamar sua atenção para isso. Vem carreado com uma coisa chamada justificativa, que muitas vezes é um tópico do seu termo de referência, ok? Vamos lembrar? O termo de referência é aquilo que você especifica, esmiuça o objeto, né? E dentro dela, né, ou junto com ela, vem uma peça, um conjunto chamado justificativa. Justificativa não é explicação, ok? Porque a explicação você traz do seu conjunto social, né, de todo o seu meio. Você traz uma explicação muito bonita do ponto de vista histórico. Você traz uma explicação muito convincente do ponto de vista econômico, na verdade, mas isso não significa justificativa. Então, o que é justificativa? Justificativa é aquilo que, em razão do direito aplicável, fica justo, tá? É aquilo que faz justiça, ok? Por quê? Porque nós já temos a necessidade de democratização do gasto público. Se você não canalizar para um gasto que fica justo, ele não se completa, a conta não fecha e nós vamos ter uma distorção, uma deformidade muito séria, capaz de derrubar algumas políticas públicas e às vezes até levar junto alguns agentes públicos, ok? Então muita atenção nisso. Justificativa não é explicação, ok? Então não invista o seu tempo numa boa explicação do que a sua pasta quer contratar, não é verdade? Invista o seu tempo na justificativa objetiva do que é necessário fazer do ponto de vista da satisfação da necessidade da sua pasta. Perfeito? E outra curiosidade, em relação à dispensa, eu quero dizer para você, você vai observar bem ali no comecinho da dispensa no 8666, você vai observar que um dos elementos de dispensa, né, um dos motivos para a dispensa é a calamidade pública, né? Você vai observar lá, né? E nós estamos em estado de calamidade pública, estadual, municipal, mas a dispensa, eu disse para você, é uma faculdade, certo? Não é uma obrigatoriedade, ok? Se eu posso, como é possível licitar, eu posso
dispensar ou licitar. Por isso que, se você não tiver uma ideia clara em mente do que você pretende, pode ser que do meio do processo para lá, alguém resolva fazer uma licitação, ou opine, ou indique, né, ou implante um procedimento licitatório, onde você começou o seu pensamento achando que é dispensa, ok? Por isso a necessidade de trazer o termo de referência especificadamente claro, tá bom? Voltando à calamidade pública. Nós estamos em calamidade pública em razão da pandemia. E aí, a calamidade pública é um caso de dispensa? Não. Observa lá. Não é isso que diz a 8666 da dispensa. A calamidade pública, junto com uma situação de urgência, para atender exatamente os elementos necessários àquela urgência, ok? Então, a calamidade pública não é um motivo para dispensa de licitação. A dispensa de licitação, que tem um vínculo com a calamidade pública, é só para a urgência, ok? Deixa eu te falar o que é urgência no direito. Já tive a oportunidade de falar uma vez, vou falar para você também. Urgência no direito, ela tem muito mais a ver com o risco de dano a pessoas e danos à coisa pública do que o tempo, ok? Né? Então você vai ver que o procurador do caso vai analisar a urgência do ponto de vista de por que é urgência? Onde está o risco disso? Né? Tá bom? Urgência não tem muito a ver com o tempo. O tempo vem depois, né, do reconhecimento do risco, ok? O que é tempo? Tempo é pressa. Então, na sua pasta, se você não fizer o que nós chamamos de planejamento, você vai empurrar toda essa demanda mais para o final, vai gerar um estresse de final. Esse estresse na sua pasta, você pode até classificar como urgência, mas na hora que chegar na análise jurídica, isso não vai passar de muita pressa, ok? Tá bom? Então vamos pensar. A calamidade pública, na hora de contratar, ela pode ser um motivo de dispensa se for exatamente do ponto de vista da urgência, se houver urgência, e para satisfazer exatamente aquele ponto em que a situação pode melhorar ou se resolver. Tá bom? Então, você junta tudo isso, né? Passa para o setor competente, né? Que é o Departamento de Política de Suprimentos, vai ter um conjunto de sequência, né? Burocrática ali, né? E isso vai tomar corpo até chegar na Procuradoria Jurídica, que, em razão do artigo 38, parágrafo único da Lei 8666, a Procuradoria precisa se manifestar. O órgão jurídico competente precisa se manifestar, sob pena de nulidade, ok? A ausência da manifestação da Procuradoria é caso de nulidade da licitação, ok? E, consequentemente, né, se for de licitação, mas mesmo que não seja licitação, e fez a aquisição disso, entendeu? Nós estamos diante de uma nulidade. Perfeito? O que a gente traz como risco de nulidade significa assim, não há remendo a ser feito. Entendeu? Nós estamos entendidos nesse ponto, né? Sob pena de nulidade não significa que eu posso remendar depois. Significa que ou você faz antes ou tudo que você fez daí para frente não valeu nada. E cai tudo. Tá bom? E a Procuradoria vai fazer esse exercício no aspecto da legalidade. A Procuradoria não entra no mérito da política pública, não entra no mérito do gasto. Ela faz uma análise jurídica, ok? Vamos imaginar então, né? Então a Procuradoria não se debruça sobre uma análise histórica, né? Não se debruça sobre uma análise econômica, ok? Né? Ela vai se debruçar sobre uma análise jurídica, porque nem tudo que você imaginar que tem relação com a questão da sua pasta tem possibilidade de ser apreciado do ponto de vista jurídico, né? Como eu disse para você, vai ser uma boa ideia histórica, né? Vai ser uma sacada sociológica, né? Mas não necessariamente pode ter um corpo jurídico adequado com a legislação pertinente. E aí você só tem uma pasta cheia de boas ideias, não é verdade? Então você tem que se esmerar lá na sua pasta na construção jurídica do que você
Pretende, porque é exatamente esse ponto que a Procuradoria vai analisar, tá? Mas para isso você tem todo o conjunto de estudo, todas as possibilidades de contato, né? E tudo que for necessário para ajudar você a construir isso. Sempre lembrando, né? Que é importante dizer isso, né? A ciência jurídica, ela caminha há muito tempo, tá bom? Então, assim, nós temos milênios disso, né? Então, é muito provável que se você pensar alguma coisa sobre licitação, sobre aquisição, alguma coisa que ninguém nunca pensou, é muito provável que você esteja errado, né? É muito provável que você esteja equivocado, porque é uma ciência que já vem sendo moldada camada por camada dentro da história social nossa, da humanidade, de forma geral, né? Então, assim, o que é inédito do ponto de vista jurídico é alguma coisa que pode demonstrar de início que não é regular do ponto de vista da apreciação científica, tá bom? Né? É por isso assim que muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu tenho assim, isso tem um corpo jurídico, né? E em razão da nossa o afastamento da técnica jurídica, né? A gente tende a achar que aquilo ali é uma inovação, né? Mas pode ser que já tenha sido pensado, pode ser que já tinha tentado e pode ser que já tinha sido recusado nos tribunais de contas por toda a sociedade e apontado pelo Ministério Público. Então não deixe de submeter a sua pretensão aos órgãos competentes e à Procuradoria Jurídica, ok? Esse eu queria falar para vocês nesse segundo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais um outro terceiro vídeo. A ideia é trazer informações mais como um guia de referência rápido para vocês se posicionando nesse começo de jornada, né? Nesse momento eu já estou falando com agente público, né? No primeiro vídeo eu até tratava com você que estava chegando na administração pública. Agora não. Agora eu vou tratar você como agente público. E no terceiro vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais, tá bom? Grande abraço para você. Tudo de bom. E a gente se vê.